Você já se perguntou o que aconteceu antes da criação do mundo como o conhecemos? Antes do Éden, antes do tempo, antes mesmo da queda do homem? Havia outro conflito, um confronto celestial, oculto nas entrelinhas das Escrituras, sussurrado por estudiosos, evitado por teólogos e profundamente enterrado sob os véus do mistério. A guerra no céu, a rebelião dos anjos, a história proibida dos que ousaram desafiar o Criador. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like, porque aqui no Código da Fé a gente mergulha nos mistérios que poucos ousam tocar. E você não vai querer perder os próximos capítulos dessa investigação espiritual. Tudo começa não na Terra, mas nos céus, em um tempo em que o universo ainda era puro e o mal, uma ideia impossível. Lá, entre as hostes angelicais, destacava-se um ser singular. Seu nome, Lúcifer, que em latim significa portador da luz. A Bíblia não revela muito diretamente sobre ele, mas quando olhamos com atenção para textos como Isaías 14 e Ezequiel 28, encontramos ecos de um ser majestoso, dotado de beleza, sabedoria e autoridade. Um querubim ungido, colocado por Deus em posição elevada. Mas o que levou esse ser tão próximo da glória divina a se voltar contra o próprio Criador? Essa pergunta ecoa como um trovão na eternidade. Segundo Ezequiel 28:17, teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aqui não estamos apenas diante de um anjo, estamos diante da origem do orgulho, do primeiro movimento de rebelião, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Estudiosos como Orígenes e Irineu, nos primeiros séculos do cristianismo, sugeriram que o livre-arbítrio dos anjos permitia que eles escolhessem entre servir e rebelar-se. E Lúcifer escolheu. Ele não apenas questionou a ordem divina, mas arrastou consigo uma multidão. Apocalipse 12:4 fala de um dragão que arrasta com sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Muitos acreditam que essas estrelas representam anjos, um terço deles, uma quantidade inimaginável. E a pergunta que não quer calar é: como isso foi possível? Como um ser tão próximo da perfeição foi consumido por tamanha ambição? Será que ele viu algo que o assustou? Algo que o fez duvidar do plano divino? Algumas teorias dizem que tudo começou quando Deus revelou aos anjos a criação do homem, uma criatura à imagem e semelhança do próprio Deus, uma criatura feita de barro. Isso teria provocado escândalo entre os anjos. Como seres de luz, perfeitos e imortais, poderiam aceitar que algo tão frágil como o homem fosse tão importante para o Criador? O livro de Enoque, texto apócrifo mais amplamente citado entre estudiosos antigos, narra que alguns anjos se apaixonaram pela criação humana. Eles desceram à terra, tomaram mulheres humanas, ensinaram artes proibidas e corromperam o mundo. Mas antes disso, muito antes, houve outra queda, a queda do primeiro rebelde. Mas o mais curioso é que, embora muitos cristãos falem da rebelião de Lúcifer, a Bíblia nunca o chama diretamente de Satanás nesses textos. Essa associação foi feita posteriormente por interpretação. Em Isaías 14, por exemplo, fala-se do rei da Babilônia, mas o tom é claramente maior do que um mero governante terreno. É como se estivéssemos ouvindo uma descrição dual, um rei humano e, ao mesmo tempo, uma entidade espiritual por trás dele. E essa dualidade ecoa também em Ezequiel 28, onde o rei de Tiro é descrito como alguém que estava no Éden, coberto de pedras preciosas, perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. De novo, não faz sentido que se trate de um homem comum. Há algo ou alguém muito maior sendo descrito aqui. Será que esses textos, ao mesmo tempo enigmáticos e poéticos, estão nos mostrando a queda de Lúcifer? Ou será que, intencionalmente, o texto foi velado para nos proteger de verdades espirituais
profundas demais para serem reveladas. O que sabemos com certeza é que houve uma rebelião, e que essa rebelião não foi uma simples desobediência, foi uma guerra no céu. E essa guerra, diferente das que conhecemos aqui na Terra, não foi lutada com armas físicas. Foi uma batalha espiritual, travada com vontades, com luz e com escuridão. Uma colisão de ideias, de verdades contra mentiras, de lealdade contra orgulho. E Lúcifer perdeu. Mas o que aconteceu a seguir não foi apenas uma expulsão, foi o início de um novo ciclo. Porque quando Lúcifer caiu, ele não caiu sozinho. Levou consigo os que o seguiram, e desde então o universo nunca mais foi o mesmo. A história proibida da guerra no céu está só começando. E no próximo capítulo vamos mergulhar nos bastidores dessa batalha. Vamos descobrir quem foram os anjos que permaneceram fiéis, quem foram os traidores e o que realmente aconteceu quando a luz enfrentou as trevas pela primeira vez. O Conselho Celestial e o estopim da rebelião. Imagine os céus em perfeita harmonia. Um reino de luz, onde cada anjo tinha sua função, seu propósito, sua sintonia direta com o Criador. O universo espiritual vibrava em ordem, como uma orquestra celestial afinada pela própria vontade divina. E então, algo quebrou essa harmonia. Lúcifer, descrito como um querubim da guarda ungido em Ezequiel 28, não era apenas um entre muitos. Ele era um dos mais elevados. Alguns estudiosos acreditam que ele fazia parte de um grupo restrito, o Conselho Celestial. Um conceito misterioso que aparece em textos como o Salmo 82 e o livro de Jó. Uma espécie de assembleia divina, composta por seres espirituais de grande autoridade que participavam dos decretos de Deus. Mas Lúcifer queria mais do que participação. Ele desejava centralidade. Ele queria o trono. Isaías 14 revela as intenções ocultas do coração rebelde. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. É uma declaração de guerra espiritual. Ele não queria destruir Deus, queria substituí-lo. E é aqui que a história toma um rumo sombrio. De acordo com algumas tradições judaicas e cristãs primitivas, Lúcifer não apenas cultivava essa ambição em segredo. Ele começou a influenciar outros anjos. A ideia se espalhou como um vírus. Uma conspiração começou a se formar, uma espécie de golpe celestial discreto, mas devastador. A teoria do livre-arbítrio angelical ganha aqui um papel fundamental. Deus não criou robôs, nem entre os homens, nem entre os anjos. Eles podiam escolher. E Lúcifer escolheu se rebelar. Mas ele não o fez sozinho. Ele articulou, persuadiu, convenceu. E convenceu muitos. Apocalipse 12, 7, 9 descreve que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que representa Lúcifer já em sua forma decaída, agora chamado Satanás, e seus anjos. Aqui, o conflito explode, mas antes disso houve um processo. É possível que essa conspiração tenha durado eras, que Lúcifer tenha agido com calma, plantando sementes de dúvida, questionando a autoridade divina, acusando Deus de favoritismo, talvez usando a criação do homem como justificativa para o ressentimento. Afinal, segundo o Salmo 8, Deus coroou o homem de glória e honra, colocando-o um pouco menor do que os anjos. Mas mesmo essa distinção pode ter parecido injusta aos olhos do portador da luz. O livro de Enoque, embora apócrifo, oferece um vislumbre dramático da corrupção angelical. Ele fala de 200 anjos, os vigilantes, que decidiram abandonar sua morada celestial para se unir às filhas dos homens. Embora esse evento seja posterior à queda de Lúcifer, ele mostra como o coração rebelde pode contaminar até mesmo os que ainda estavam em cima. Lúcifer foi o primeiro, mas não o único. E é aqui que outro personagem entra em cena com força, Miguel, o arcanjo guerreiro, o defensor do trono de Deus.
Em Apocalipse, é Miguel quem lidera os exércitos celestiais contra o dragão. O nome Micael significa quem é como Deus. Uma pergunta retórica que soa como um desafio direto à arrogância de Lúcifer. O confronto era inevitável. E segundo algumas tradições rabínicas, houve um julgamento celestial. Um momento em que Lúcifer foi confrontado. Chamado diante do trono, suas intenções expostas. Mas mesmo então, ele não recuou. Sua decisão estava tomada. E Deus, que é amor, mas também justiça, permitiu que a consequência se manifestasse. O céu não é lugar para divisão. E a rebelião não podia continuar. Assim, a guerra começou. Não como uma explosão repentina, mas como o clímax de uma conspiração longa, ardilosa e profunda. E quando a batalha foi iniciada, os céus estremeceram. A simbologia dessa guerra nos remete a batalhas cósmicas, não em dimensões físicas, mas em planos de realidade que mal conseguimos compreender. Uma guerra entre luz e trevas, não apenas externa, mas interna. Cada anjo teve de escolher, cada espírito teve de tomar uma posição, e 1/3 deles escolheu seguir Lúcifer. O que se seguiu foi a primeira queda, a primeira separação, a primeira ferida na eternidade. E aqui vale uma reflexão. O mal não nasceu de fora, mas de dentro. Não veio de algo externo à criação, mas brotou dentro de um ser criado perfeito. Isso nos ensina algo profundo, que a corrupção começa onde há liberdade, e a liberdade sem reverência leva à ruína. Mas a pergunta que persiste é: se Deus sabia que Lúcifer cairia, por que o criou? Essa questão é debatida há séculos. Alguns teólogos dizem que a liberdade é um valor tão elevado que mesmo o risco do mal era necessário para que o amor verdadeiro fosse possível. Outros veem nisso um grande mistério, uma escolha divina que só pode ser compreendida dentro da eternidade. E ainda há quem afirme que tudo isso já fazia parte de um plano maior, que a queda dos anjos e a criação da humanidade estavam ligadas, que o cenário da redenção já estava escrito desde antes da fundação do mundo. Seja como for, a rebelião aconteceu e a guerra explodiu nos céus. No próximo capítulo, vamos explorar os detalhes dessa guerra, o que sabemos sobre ela, o papel de Miguel, o julgamento dos anjos caídos e como essa batalha ainda reverbera até hoje no mundo espiritual. A batalha cósmica, Miguel contra o dragão. A guerra no céu não foi simbólica, ela foi real, espiritual, sim, mas absolutamente concreta dentro do plano da eternidade. E ela teve líderes, teve estratégia, teve consequências. O livro do Apocalipse, capítulo 12, nos entrega um fragmento poderoso dessa batalha. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. É uma cena breve, mas carregada de significado. Miguel, arcanjo leal, enfrenta o dragão, representação direta de Lúcifer já em sua forma caída. A guerra estourou, não com espadas e lanças como imaginamos em guerras humanas, mas com autoridade espiritual, palavras, poder divino, a luz e a verdade enfrentando a escuridão e a mentira. Quem é esse Miguel? Seu nome aparece em diversos momentos-chave nas Escrituras. Em Daniel 10, ele é chamado de um dos primeiros príncipes que vem em auxílio contra os poderes das trevas. Em Daniel 12, é o grande príncipe que se levanta em defesa do povo de Deus nos últimos dias. Em Judas 1:9, vemos Miguel confrontando o próprio Satanás pelo corpo de Moisés. Miguel é mais do que um guerreiro, ele é o campeão da justiça divina. E nesta batalha celestial, ele lidera os exércitos leais contra o levante rebelde.
Imagine os céus em guerra, sons que os nossos ouvidos jamais compreenderiam, forças colidindo além do tempo, realidades espirituais sendo rasgadas, remoldadas, reescritas. Mas o desfecho já estava selado. Lúcifer não poderia vencer. Ele foi criado, limitado. Deus é infinito. A rebelião poderia causar rachaduras na criação, mas jamais poderia destronar o Criador. E então veio a queda. O texto de Apocalipse continua. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O céu foi purificado da rebelião, mas a terra se tornou o novo campo de batalha. Essa expulsão não foi um simples exílio, foi uma condenação em movimento. O lugar da luz não podia mais conter aqueles que abraçaram as trevas. E os anjos caídos foram lançados ao espaço-tempo onde vivemos. A terra se tornou o palco do conflito eterno. E aqui muitos estudiosos veem algo profundo, porque após a queda dos anjos, Deus cria o homem, à sua imagem, no mundo para onde os rebeldes foram lançados. Seria isso uma afronta direta à rebelião de Lúcifer? Deus colocou o ser humano exatamente no lugar em que os anjos caídos foram lançados e deu a esse ser algo que Lúcifer nunca teve: a possibilidade de redenção. Uma segunda chance, um plano de salvação. É por isso que o ódio de Satanás contra a humanidade é tão visceral. Não é apenas rebeldia, é inveja cósmica. O homem, frágil, limitado, é amado por Deus de forma que os anjos jamais compreenderam. E é esse amor que Lúcifer não suporta. Teorias teológicas apontam que a missão de Satanás, desde então, tem sido destruir esse plano, corromper o homem, impedir a redenção. E para isso, ele usa todas as armas à sua disposição. Mas nem todos os anjos caídos foram lançados à terra da mesma forma. O livro de Judas, versículo 6, revela algo curioso. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, parte dos anjos caídos foram aprisionados em regiões de trevas, à espera do julgamento final. A tradição judaica e textos como 2 Pedro 2 e 4 indicam que alguns desses seres habitam um lugar chamado Tártaro, uma prisão espiritual profunda, separada até mesmo do inferno como o conhecemos. Outros, como Satanás, ainda operam, ainda influenciam, ainda lutam contra a humanidade. E é aqui que a guerra no céu se funde com a nossa realidade. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, nos alerta: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A guerra continua, mas ela agora se move nos bastidores, nas decisões, nas tentações, nos sistemas, na espiritualidade. Os anjos rebeldes não desapareceram. Eles foram deslocados, e seu ódio contra o homem, contra Deus e contra o plano de salvação ainda arde. Mas também continua a resistência. Os anjos fiéis, liderados por Miguel, não apenas venceram no céu, eles ainda operam na terra. A Bíblia nos mostra, em Daniel, que há batalhas espirituais sendo travadas em favor de nações, que há atrasos e interferências nos céus que impactam decisões aqui embaixo. O mundo visível é apenas a ponta do iceberg. A batalha cósmica mudou de cenário, mas não terminou. No próximo capítulo, vamos explorar o destino desses anjos rebeldes, o que é o inferno segundo a Bíblia, o que sabemos sobre as prisões espirituais e qual será o destino final desses seres que ousaram confrontar o Criador. Prisões espirituais e o destino dos anjos caídos. A rebelião foi esmagada, o céu purificado. Mas a história dos anjos rebeldes não termina com sua queda.
Muito pelo contrário. Esse é apenas o início de uma longa espera, um julgamento adiado, uma condenação suspensa no tempo, uma guerra fria entre os céus e os reinos das trevas. A Bíblia é clara: nem todos os anjos caídos foram soltos. Alguns foram imediatamente aprisionados. Outros, incluindo o próprio Satanás, ainda operam no mundo espiritual e físico, atuando como o príncipe deste mundo, como Jesus o chama em João 12:31. Mas onde estão esses anjos presos? Judas 1:6 nos diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia." A expressão prisões eternas nos leva a um lugar conhecido entre os estudiosos como o Tártaro, um termo usado por Pedro em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa palavra, Tártaro, é única no Novo Testamento. De origem grega, era considerada uma região ainda mais profunda que o próprio Hades, um local de aprisionamento para seres extremamente perigosos. Na mitologia grega, era onde os titãs eram presos. Na teologia cristã, é onde os piores entre os anjos rebeldes aguardam o juízo final. É como se existisse uma hierarquia entre os caídos. Alguns ainda influenciam o mundo, como potestades, principados, dominadores das trevas. Outros já estão encarcerados, mas todos aguardam um destino comum: o julgamento. O inferno, na concepção bíblica, não foi criado originalmente para os humanos. Jesus afirma em Mateus 25:41: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Essa revelação é crucial. O inferno não é um projeto paralelo de tortura. É uma resposta final à rebelião, um lugar de separação total de Deus, onde a graça não alcança mais, onde não há mais arrependimento. É o destino dos anjos caídos e, infelizmente, de todos os que escolherem seguir o mesmo caminho. Mas por que alguns estão soltos? A Bíblia sugere que certos demônios ainda possuem autorização para agir dentro de limites. O livro de Jó mostra Satanás apresentando-se diante de Deus, sugerindo que ainda há algum tipo de acesso restrito. Em Lucas 8:31, os demônios imploram a Jesus para não os enviar para o abismo. Isso mostra que há uma consciência por parte dos espíritos malignos de que há castigos mais severos reservados, e eles temem isso. O abismo mencionado aparece também em Apocalipse 9, onde João vê uma estrela caída que tem a chave do poço do abismo. De lá são liberadas criaturas aterradoras, que alguns interpretam como seres demoníacos aprisionados. Ou seja, nem todos os espíritos malignos estão em atividade. Alguns estão confinados, esperando a hora da liberação ou da destruição. E aqui surge uma das profecias mais sombrias do livro de Apocalipse, o juízo final. Apocalipse 20:10 declara: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Esse é o fim definitivo dos anjos rebeldes. O lago de fogo. Um lugar de tormento eterno, diferente do inferno atual. O Hades é temporário, o lago de fogo é eterno. A prisão se tornará cemitério espiritual. O mal, finalmente, será destruído. Mas há um detalhe chocante. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 6:3: "Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?" Sim, a igreja, e os fiéis, participarão do julgamento desses seres. A criação redimida será chamada a testemunhar e decidir, junto com Deus, a condenação dos que se rebelaram no princípio. É uma inversão dramática. Aqueles que os anjos desprezaram, os homens, serão instrumentos de sua condenação final. Essa revelação muda tudo.
A guerra espiritual não é uma simples disputa entre bem e mal. É um drama cósmico em que nós estamos no centro. Os anjos caídos odeiam a humanidade porque sabem que no fim serão julgados por ela. Que Deus, em sua misericórdia, elevou o homem redimido a uma posição mais alta do que a dos próprios anjos. E isso é insuportável para eles. No próximo capítulo, vamos explorar como os anjos caídos continuam atuando na história humana. Quais são suas estratégias, seus disfarces, suas manipulações e, o mais importante, como resistir a essa influência espiritual que continua viva e ativa no mundo moderno. A influência dos anjos caídos no mundo dos homens. Após serem lançados dos céus, os anjos rebeldes não desapareceram na escuridão. Eles se reorganizaram, reagruparam-se, assumiram novas formas e estratégias, e voltaram sua atenção para o campo de batalha escolhido por Deus, a Terra. Desde os primórdios da humanidade, sua presença é percebida, mesmo que raramente reconhecida. Eles se infiltram não apenas nos mitos e lendas, mas nas decisões políticas, nas religiões falsas, nos sistemas de controle e nas tentações pessoais. São os bastidores invisíveis de uma guerra que parece humana, mas é muito mais antiga. A Bíblia os chama de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Paulo, em Efésios 6:12, não está sendo simbólico. Ele está descrevendo estruturas reais, hierarquias espirituais malignas que operam com inteligência e propósito. Eles não são caóticos, são organizados e têm alvos claros. No Antigo Testamento vemos vislumbres disso. Em Daniel 10, o profeta ora e jejua por 21 dias, até que o anjo Gabriel aparece e diz que foi impedido de chegar por causa do príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe não era um homem, era uma entidade espiritual caída, dominando uma nação inteira. Gabriel só conseguiu romper a barreira quando Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Essa passagem nos mostra algo chocante. Anjos caídos dominam territórios, influenciam impérios, atrasam revelações. Eles atuam com inteligência estratégica, manipulando estruturas de poder para cumprir seus desígnios. Agora pense, se no tempo de Daniel isso já acontecia, o que dizer de hoje? Religiões pagãs antigas frequentemente descrevem deuses que exigem sangue, controle, pactos. Seriam apenas mitos? Ou seriam manifestações desses seres espirituais tentando usurpar o lugar de Deus no coração humano? O Salmo 106:37 afirma: "E sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios." A idolatria sangrenta, os cultos de morte, os sacrifícios humanos, tudo isso aponta para uma ação direta desses anjos rebeldes. E o objetivo sempre foi o mesmo: desviar a adoração que pertence a Deus. Com o avanço da história, essas entidades se tornaram mais sutis. Passaram a operar nas estruturas políticas, nos sistemas econômicos, na cultura, no entretenimento, nas ideologias. O inimigo entendeu que a guerra moderna é travada nas ideias, e sua atuação se tornou mais invisível e mais eficiente. Jesus, em João 8:44, declara que Satanás é pai da mentira. E seus seguidores, os demais anjos caídos, compartilham dessa natureza. Eles se disfarçam de verdade, de luz, de sabedoria. Paulo, em 2 Coríntios 11:14, alerta: Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, nem toda luz é luz verdadeira, nem toda espiritualidade vem de Deus, nem toda experiência sobrenatural é confiável. Muitas são armadilhas montadas por seres que conhecem a natureza humana profundamente. É por isso que o mundo espiritual deve ser testado. Em 1 João 4:1, somos aconselhados: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Agora, a pergunta inevitável: como eles atuam hoje? Sua presença pode ser percebida em doutrinas falsas,
Ideologias espiritualizadas que negam Cristo, negam o pecado, negam o juízo, possessões e opressões, casos extremos onde esses seres habitam ou atormentam pessoas, muitas vezes sob disfarces religiosos. Manipulação de sistemas, influência sutil em governos, empresas e instituições que promovem o mal sob máscaras de progresso. Engano cultural, normalização do pecado, inversão de valores, culto ao ego, decadência moral. Eles se adaptam à linguagem da época. Onde antes pediam sacrifícios, hoje exigem influência, vaidade, poder, orgulho. Eles não precisam mais se revelar como monstros. Agora vestem terno, escrevem livros, influenciam algoritmos. E o mais assustador? Muitas vezes o homem moderno já não crê mais em sua existência. E esse é o maior triunfo dos anjos rebeldes: convencer o mundo de que eles não existem. Mas há resistência. A Igreja de Cristo, quando discernida e revestida da armadura espiritual descrita em Efésios 6, é uma fortaleza contra essas entidades. A oração, a intercessão, a pregação da verdade, a santidade, tudo isso é ofensiva espiritual. Porque onde há luz, as trevas recuam. A influência dos anjos caídos é real, mas ela não é invencível. E no próximo capítulo vamos mergulhar ainda mais fundo. Revelaremos os nomes, os papéis e os poderes atribuídos a essas entidades, e como a tradição cristã e os textos antigos os identificam. Prepare-se, porque o véu vai se levantar. Os nomes proibidos e a hierarquia das trevas. Agora que entendemos como os anjos caídos influenciam o mundo humano, surge uma questão inevitável. Quem são eles? Existem nomes, funções específicas? Podemos reconhecê-los? A resposta é sim, e o que está por trás desses nomes é assustador, mas necessário de compreender. Na Bíblia, poucos nomes de anjos caídos são revelados diretamente. O mais conhecido é Lúcifer, que, como vimos, não é um nome, mas uma designação poética em Isaías 14. Ainda assim, a tradição cristã passou a usar esse termo para se referir ao líder da rebelião celestial. Mas há outros nomes, alguns mencionados em textos apócrifos, outros que surgem em tradições judaicas e cristãs antigas. Comecemos pelo livro de Enoque, um texto não canônico, mas profundamente influente no pensamento judaico do Segundo Templo e citado implicitamente por Judas no Novo Testamento. Nele são nomeados os vigilantes, anjos designados por Deus para vigiar os homens, mas que se rebelaram e se uniram a mulheres humanas, gerando uma raça híbrida conhecida como Nefilins. Entre os líderes desses anjos, encontramos nomes como Semjaza, o líder da rebelião dos vigilantes; Azazel, associado à disseminação de armas, cosméticos e ciências proibidas à humanidade; Armarus, Cocabel, Sariel, Penemui, cada um responsável por ensinar algum tipo de conhecimento corrompido. Esses nomes, apesar de não fazerem parte do cânon bíblico, aparecem em tradições rabínicas e cristãs primitivas como entidades reais, ligadas ao aumento da maldade e da corrupção na terra antes do dilúvio. O próprio nome Azazel aparece em Levítico 16, no ritual do Yom Kippur, como o destinatário simbólico de um bode expiatório, o bode para Azazel. Muitos estudiosos enxergam aqui uma ligação direta com esse ser maligno, sugerindo que Azazel representa uma entidade real, um espírito impuro expulso ao deserto. Na demonologia cristã medieval, há listas mais extensas. Textos como Pseudo-monarquia Daemonum, Ars Goetia e outras obras ocultistas do século XVI em diante descrevem legiões de demônios com nomes, selos e funções específicas. Embora não sejam textos sagrados, eles revelam algo perturbador: a crença disseminada de que o mal é estruturado. Alguns nomes incluem Belzebu, Beelzebul,
chamado de príncipe dos demônios, em Mateus 12:24. Asmodeus, ligado à luxúria e citado no livro de Tobias, um texto deuterocanônico. Mamon, símbolo da ganância, mencionado por Jesus em Mateus 6:24. Baal, Moloque, Astarote, deuses pagãos do Antigo Testamento, muitas vezes entendidos como manifestações de espíritos caídos. Esses nomes não são apenas mitologia. São máscaras espirituais, funções específicas dentro de um sistema maior. Cada um age em determinada área: corrupção sexual, manipulação econômica, assassinato ritual, idolatria, engano religioso. Mas por que Deus permitiria isso? Essa é uma das perguntas mais difíceis. Parte da resposta pode estar em Romanos 1, onde Paulo explica que Deus os entregou aos seus próprios desejos, deixando a humanidade experimentar as consequências da rejeição de Deus. Deus não cria o mal, mas permite sua atuação limitada como forma de revelar a gravidade do pecado e a necessidade urgente de redenção. E mesmo com esses nomes, os anjos caídos muitas vezes não se apresentam abertamente. Eles operam no oculto, no disfarce, na aparência de bondade. A Bíblia nos adverte que nos últimos tempos surgiriam falsos milagres, sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24:24. Não se trata apenas de figuras mitológicas, mas de forças reais, conscientes, estruturadas, com uma agenda. E essa agenda tem um foco: a mente e o coração humanos. É por isso que Paulo nos adverte em 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A guerra é espiritual, mas ela se trava em campos concretos: ideologias, escolhas, decisões, hábitos. Os anjos caídos não apenas assombram, eles influenciam pensamentos, eles sugerem ideias, eles plantam dúvidas. Mas e quanto à hierarquia deles? Muitos estudiosos acreditam que a estrutura dos anjos fiéis foi corrompida e imitada pelos rebeldes. Assim, onde Deus tem arcanjos, querubins e serafins, os anjos caídos desenvolveram equivalentes deturpados: príncipes demoníacos, comandantes de legiões, espíritos territoriais. O objetivo é simples: imitar o céu para corromper a terra. Apocalipse 12 fala de 1/3 dos anjos que caíram com o dragão. Se o número total é simbólico ou literal, não sabemos. Mas é certo que são muitos. Uma multidão espiritual trabalhando contra o plano de Deus. Mas eles têm um limite. O livro de Jó mostra que Satanás precisa de permissão para agir. Ele não é autônomo, ele não é igual a Deus. Ele é um anjo caído, não um Deus das trevas. Ele não cria nada, apenas perverte. Ele não sabe tudo, apenas observa. Ele não está em todo lugar, apenas se move. E isso nos dá esperança. No próximo capítulo, vamos olhar para o fim dessa guerra. O que a Bíblia diz sobre a derrota final dos anjos caídos, o destino de Satanás e o papel da igreja na batalha espiritual que ainda está sendo travada. O final está escrito, e é glorioso. A derrota final e o juízo dos anjos rebeldes. A história dos anjos rebeldes começou com orgulho, com uma tentativa de exaltação, com a ilusão de que poderiam usurpar o trono do Altíssimo. Mas todo orgulho será abatido. Desde o início, Deus jamais perdeu o controle. O plano da salvação foi desenhado antes da fundação do mundo. E a rebelião de Lúcifer, embora trágica, está inserida nesse grande propósito, como uma sombra que revela com mais clareza a luz que viria. A derrota dos anjos caídos não é apenas profetizada, ela já começou. Na cruz, algo invisível e profundo ocorreu. Colossenses 2,15 declara:
e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus, ao se entregar voluntariamente, venceu as forças espirituais do mal de forma definitiva. A vitória foi conquistada, mas ainda está em processo de manifestação completa, como uma sentença já assinada, aguardando apenas o cumprimento do tempo. Em Apocalipse, a queda definitiva é descrita com detalhes épicos. No capítulo 12, vemos o dragão, Satanás, sendo derrotado e lançado à terra com seus anjos, e em Apocalipse 20 vem o juízo final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse será o fim, um lago de fogo eterno, não uma metáfora, mas uma realidade espiritual tão concreta quanto o céu. Mas até lá, ainda vivemos no campo de batalha. Os anjos rebeldes seguem atuando, sabendo que pouco tempo lhes resta, e é por isso que sua fúria é intensa. Apocalipse 12:12 diz: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso significa que a igreja não está em tempo de paz. Estamos em guerra, mas não uma guerra carnal. É uma guerra de luz contra trevas, verdade contra mentira, vida contra morte. E nesta guerra, a igreja tem um papel fundamental. Em Efésios 3:10, Paulo escreve algo extraordinário. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja não é passiva. Ela é testemunha viva do plano de Deus e instrumento de revelação espiritual contra os anjos caídos. Quando você ora, quando você perdoa, quando você ama, quando você proclama o Evangelho, os céus observam e os demônios recuam. Mas isso exige discernimento, vigilância, fé. Em 1 Pedro 5:8-9, recebemos um alerta direto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. A ordem é clara: resistir com firmeza, com confiança, com a armadura de Deus, Efésios 6, com a mente renovada, com o coração protegido pela palavra. E dá algo ainda mais profundo. A Bíblia afirma que os anjos rebeldes serão julgados pelos filhos de Deus. Em 1 Coríntios 6:3, Paulo escreve: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Sim, aqueles que hoje nos atacam espiritualmente, que tentam nos derrubar, que operam nas sombras, serão julgados por nós, pela igreja glorificada em Cristo. O paradoxo é sublime. Os que foram feitos um pouco menores do que os anjos, como diz o Salmo 8, serão em Cristo juízes dos próprios seres que um dia dominaram. A vitória não é uma esperança, é uma promessa. A rebelião de Lúcifer, por mais devastadora que tenha sido, jamais foi maior que a fidelidade de Deus. Os anjos caídos, por mais numerosos, jamais foram mais poderosos do que o plano eterno. O caos que trouxeram ao mundo não se compara à glória que está por vir, e essa glória já começou em nós. Mas para vivê-la é preciso estar desperto, consciente, alinhado com o céu, porque os anjos rebeldes continuam operando, discretamente, intensamente, estrategicamente, e só os que andam na luz podem discerni-los. É por isso que, mais do que nunca, precisamos da verdade. E é por isso que vídeos como este existem. Se você chegou até aqui, é porque tem fome de algo mais, de discernimento, de revelação, de entendimento sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor. Então, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com quem precisa entender que a guerra espiritual é real, mas que a vitória já está garantida. Lembre-se, o céu não está em silêncio, ele está se movendo, e os anjos rebeldes estão com os dias contados.